João, capítulo 15, versículo 4 fala assim: Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. E no versículo 7, ele fala assim: Mas, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Ou seja, o que nós pedirmos a Deus, Ele nos dará. As bênçãos que Ele tem para nós, Ele nos dará. Porém, temos que permanecer, como Ele fala aqui no versículo 4, em Deus. E Deus permanecerá em nós. E para ter essas bênçãos, não é só pedir da boca para fora, mas temos que permanecer nele. Tem todo um cronograma aí, tem todo um trajeto para você seguir de forma correta para que Deus nos abençoe. Lá em Isaías, capítulo 28, no versículo 24, ele fala sobre um agricultor e diz assim: Acaso o agricultor vive arando a terra, mas nunca semeia? Vive preparando o solo, mas nunca planta? Por fim, não lança as sementes de endro, cominho, trigo, cevada e trigo candeal, cada uma de maneira apropriada, cada uma em seu devido lugar? Aí fala, versículo 26, o agricultor sabe exatamente o que fazer, pois Deus lhe deu entendimento. Então Deus ele já abençoou o agricultor aqui, porque o agricultor permaneceu em Deus, e Deus deu entendimento a ele para que ele receba as bênçãos. Deus deu entendimento a ele, que é a bênção que ele tem, para que ele exerça a agricultura e tire o seu sustento, o seu financeiro dali. Mas ele só tem o entendimento porque Deus deu a ele. Em Isaías ainda, aqui no versículo 23, fala assim: Então o Senhor abençoará com chuva na época de plantar. Então nós temos que permanecer em Deus para que Deus ele nos abençoe, mas tem um tempo certo para ele nos abençoar. Não é quando nós queremos. Não, Deus, eu quero que o Senhor me ajude nas minhas finanças, quero que o Senhor me dê um carro novo, quero que o Senhor me dê uma casa, quero que o Senhor me dê saúde. Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas temos que permanecer nele, pedir a bênção a ele, que ele nos dará, permanecendo nele, mas no tempo dele. É tanto que ele fala aqui: Então o Senhor os abençoará com chuva na época de plantar. Se Deus ele manda a chuva na época que não é de plantar, não serve. Então teve um tempo certo para Deus mandar a chuva, que foi na época de plantar, para que um agricultor plante e ele tenha fartura, tenha retorno de semear ali naquela terra dele. Então, para que nós consigamos a bênção de Deus, de algo que nós desejamos, nós temos que permanecer firmes na palavra dele, nas leis dele, e com isso, no tempo certo, ele nos abençoará.